Olá, nesse breve vídeo abordarei um trecho da obra Protágoras, do filósofo Platão. No trecho em questão, Hipócrates solicita a Sócrates que ele o apresente ao filósofo Protágoras, com a finalidade de ser admitido na escola deste. Sócrates indaga a Protágoras sobre as vantagens que alguém teria ao estudar com ele. Protágoras diz que, além de sair a cada dia mais instruído, um aluno seu aprenderia a ciência e a prudência, em outras palavras, a virtude política. Ou seja, que em outras palavras resume-se em aprender as coisas necessárias para a administração dos negócios domésticos, em geral, e dos negócios públicos, aqueles que se referem à cidade-estado. Dessa forma, Protágoras parte para a explicação daquilo que entende ser a possibilidade de se ensinar a política, uma vez que havia sido questionado por Sócrates sobre a possibilidade do ensinamento dessa. Para isto, Protágoras lança a mão de um mito. Nesse mito, os deuses Prometeu, Epimeteu e Zeus estão envolvidos. Inicia-se o mito então. Ao terminar a criação dos animais, os deuses haviam encarregado Epimeteu e Prometeu de distribuir os atributos, os dons que cada um deveria desenvolver. Epimeteu, tomando a frente de Prometeu, distribuiu para os animais os atributos força e velocidade. A intenção era que esses atributos fossem distribuídos de uma forma adequada para que uma espécie não detivesse os dois atributos e eliminasse as demais. Assim, aquele animal que tivesse a força não poderia ter a velocidade, e o que tivesse a velocidade não deveria ter a força. Isso permitiria um equilíbrio. O animal forte até capturaria um veloz, assim como o veloz até capturaria um forte, mas jamais uma espécie toda entraria em extinção, o que garantiria a vida de todos os animais. Prometeu, ao conferir a obra de Epimeteu, percebeu um grande equívoco. Enquanto os animais estavam vivendo numa situação de equidade, ou seja, de igualdade, não havia a extinção de uma espécie por conta da distribuição adequada dos atributos velocidade e força, o homem estava lá, descalço, nu e sem forças, diante dos demais animais. Percebendo a fragilidade do homem, Prometeu distribuiu a este os domínios sobre o fogo e sobre a arte. Com o fogo, o homem conseguia a proteção necessária no período noturno, assim como o aquecimento indispensável nos dias frios, e também poderia submeter a carne, importante proteína, ao fogo, permitindo assim o consumo da carne de uma forma menos nociva. Haja visto que, ao submeter este alimento ao fogo, reduzia-se consideravelmente a quantidade de micro-organismos vivos nocivos ao homem. Igualmente, em relação à arte, o homem conseguiu ter um elemento a partir do qual aumentou a sua expectativa de vida, pois, com a construção de casas e a fabricação de instrumentos indispensáveis, a pesca e a caça, o homem conseguiu aumentar sua qualidade de vida e, portanto, se multiplicou em quantidade. Embora dominasse a caça, a pesca e a agricultura, os homens continuavam frágeis, pois viviam isolados, submetidos aos perigos da natureza. Assim, tentava-se insistentemente reunir-se em cidades. No entanto, a falta dos saberes da política inviabilizavam tal tentativa,
de forma que os homens acabavam se dizimando, fazendo mal uns aos outros. Zeus, temendo que a espécie humana chegasse ao fim, encarregou Hermes de levar aos homens os dons do pudor e da justiça, com a intenção de criar nos homens os elementos a partir dos quais a cidade seria possível. Exatamente por isso, Hermes deu aos homens os dons do pudor e da justiça. Tais elementos permitiriam que os homens se reunissem em cidades e desenvolvessem a civilidade. Assim, foi determinado que todo homem incapaz de desenvolver os sensos do pudor e da justiça deveriam ser exterminados da cidade como se fosse uma peste. Tal mito tem a função de explicar exatamente que a civilidade só é possível se o homem desenvolver noções básicas sobre a justiça, ou seja, aquilo que é correto em relação ao outro, pensando em mim como ponto de partida e no outro como ponto de chegada e de partida também, bem como o pudor, ou seja, a ideia de que devemos saber nos comportar nos diversos ambientes que frequentamos, sejam eles públicos ou privados. Em outras palavras, existem coisas que podem ser feitas em um ambiente público ou privado e coisas que não podem ser feitas. Exatamente esse senso do pudor é o que nos diz o que pode e o que não pode. Pensando a sociedade brasileira a partir do mito de Protágoras. Bom, uma das primeiras coisas que nós precisamos pensar é que o mito, ele utiliza deuses, por exemplo, para explicar aquilo que de fato é verdadeiro. O mito é uma forma simples, nesse caso, de se explicar para o homem de uma forma pouco conceitual e mais exemplificada o que é política, nesse caso específico. Ou seja, Protágoras queria acessar a mente daqueles cujo conhecimento conceitual é menor. Assim, nós podemos pensar, por exemplo, a ideia da necessidade do pudor para o desenvolvimento da civilidade. Como isso poderia ser pensado? Bom, poderia ser pensado da seguinte maneira: uma convivência harmoniosa, pacífica dentro de um ambiente público só é possível se as pessoas souberem o que devem e o que não devem fazer ali. Então vamos pensar, por exemplo, no ambiente do metrô, onde cada um faz o que quer às vezes. Às vezes um senta na porta, né, isso é mais comum inclusive nos trens da CPTM do que no metrô, né? O outro liga o som com o funk, o outro liga o som com o rock, o outro liga um som com o samba. Ora, não é o erro contido em ouvir um ou outro estilo musical ou sentar na porta, e sim no ato de não reconhecer que naquele ambiente tais atos não cabem, uma vez que eles são divididos, né, eles são repartidos com muitas pessoas, com milhares de pessoas. Ou seja, dentro de um ambiente público, saber o que eu devo fazer muitas vezes passa por diminuir essa espontaneidade daquilo que é da minha personalidade. Em outras palavras dizendo, se eu gosto de funk, no trem ou no metrô, isso vai ficar restrito ao meu fone de ouvido. Ninguém precisa saber disso. Também ninguém precisa saber de uma aventura sexual, de uma aventura pessoal, seja de qualquer natureza for. Ou seja, assim como no ambiente de trem, de metrô, uma sala de aula ou qualquer ambiente de trabalho, é indispensável que as pessoas saibam que existem comportamentos adequados, padronizados para cada lugar. E que isso, de maneira alguma, é acabar com a liberdade do indivíduo de se manifestar, mas uma maneira de todos
embora sejam muito diferentes, partilharem um espaço em comum. Bom, ainda falando sobre sociedade brasileira, nós podemos pensar a justiça como um elemento indispensável à civilidade, de fato a existência da cidade entendida aqui como cidade-estado. Nós podemos entender como polis, né? Ou seja, os pequenos estados que foram surgindo na Grécia Antiga. Hoje nós temos o conceito de estado abrangente, né? Pensando na justiça como uma virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence, nós podemos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa que solicita no seu ambiente de trabalho que todos o respeitem e o deixe trabalhar decentemente, porque dali, dessa atividade, é que ele tira o sustento da sua família. Bom, esse hipotético sujeito, indo ao mercado, acaba recebendo troco a mais de uma operadora de caixa e, por uma questão de opção, resolve simplesmente colocar o dinheiro no bolso e ir embora. Ora, ato extremamente injusto, uma vez que, ao solicitar que ninguém o atrapalhe no seu ambiente de trabalho, ele simplesmente faz o contrário daquilo que ele exige e tira do outro aquilo que por direito lhe cabia. Ou seja, ele poderia ter tido um ato ético, um ato de reflexão, entendendo que justo é que cada um tenha aquilo que de fato lhe compete, aquilo que de fato lhe pertence, e simplesmente optou exatamente por um ato injusto. Tal situação, aliás, por exemplo, poderia gerar a demissão da operadora de caixa, né? Ou simplesmente uma suspensão, algo que não seria positivo para ela, mas que em contrapartida também não é positivo para ele, uma vez que a prática da injustiça como retorno dentro de um coletivo faz com que a sociedade seja cada vez pior, motivo pelo qual a corrupção existe entre políticos, entre funcionários públicos, entre membros de uma empresa ou em qualquer meio social, político, religioso, não importa, onde o homem se faz presente.
free.